exemplo aí de cabeçalho, de header, né? Então você vê que ele começa lá com um barra asterisco, termina lá com asterisco barra lá embaixo, né? E aí você vai comentar tudo que vai fazer naquele, né? Então o header é o que? É o inicial do seu programa, né? Então é o experimento de laboratório, para o controlador PIC, o hardware que eu vou utilizar é o MC Master, né? Quem foi que fez? Ó, o professor Giannini que fez, tal. Quando que foi feito? 2014, velho pra caramba, né? Vai fazer 10 anos ano que vem, hein? Ó, lá no Lab da Uninove. Entendeu? Qual que é a finalidade? Ah, vou mostrar o que é porta digital lá no PIC. O que eu vou fazer? Eu vou fazer os LEDs aí que estão em RC1, RC2, RC0 piscar. Bom, enfim, você vai descrever aí o que vai acontecer com o seu programa, as características básicas, enfim, né? Você poder, número de versão se tiver, né? Então você vai colocar isso logo na cabeça do seu programa. Logo de início, né? Logo de início no seu programa, porque. Professor, Oi. aquela hora eu acho que o Valdir falou que estava falhando. Para mim agora está dando umas falhadas na. Muito pouco, mas está falhando, tá? Tá. Se mais alguém estiver falhando aí, dá um toque, tá bom? Tá. Tá normal, professor. Claro e transparente. Oh, legal. Não, pode ser às vezes a Deve minha ser aqui. internet aqui, eu já tive problema aqui com a minha internet, né? E daí todo mundo reclama, né? Mas como tá normal em alguns, pode ser a sua internet aí, né? Tá bom? Beleza, então. Vamos adiante. Outro, né, continuação aí de cabeçalho, você pode configurar, por exemplo, no caso aquela plaquinha, ela tem uns deep switches, né, que a gente falava, que é os jumpers, né? Então você vai configurar os jumpers. Ah, esse jumper aqui, cap USB tem que estar em on, o data IC2 tem que estar desligado e assim por diante, né? Isso tudo vai funcionar para quê? Para que o seu programa, né, funcione adequadamente. Então, isso vai depender da sua placa, onde você está usando, né? Então, no cabeçalho, no header, já de cabeça, você tem que, né, colocar todos esses dados, né? O que é que vai fazer esse seu programa? Quem fez? Onde fez? Por que fez? Né? Que horas que foi? Né? Qual que é a função básica? Então, dá aquela explicadão geral, né? E se tiver alguma configuração de hardware que tem que ser feita, por exemplo, configuração de jumper, você já manda ver, né? É o primeiro passo para a coisa tá funcionando aí adequadamente, tá? Bom, o que é um algoritmo? Um algoritmo é uma sequência de ordens, né? Uma sequência de ordens, uma sequência finita de ordens. Então, essas ordens a gente chama o quê? De instrução, né? Mas é um conjunto de ordens. Então, cada instrução nada mais é do que uma ordem, né? Então, essa sequência finita, sequência, né, de ordens bem definidas. Então, essas ordens têm que ter sintaxe, tem que ter maneira de se escrever, né? Então, ela tem uma determinada modo, né? Que é a sintaxe dela, né? Que levam à solução de uma tarefa. Então, todo algoritmo tem que resultar numa tarefa executada. Ela pode ser uma tarefa final ou ela pode ser uma tarefa intermediária, né? Então, por exemplo, eu posso ter um algoritmo só para ler as teclas de um teclado, né? Então, ele vai ser parte, por exemplo, de um grande programa de calculadora. Nesse grande programa de calculadora, você pode ter um algoritmo lá para fazer o cálculo do seno, para fazer subtração, para colocar informações no visor. Entendeu? São, então, pequenos algoritmos, cada um com uma tarefinha simples, que no, né, se juntar todas elas, por exemplo, vai te dar um algoritmo muito maior, que é o algoritmo, por exemplo, de fazer o funcionamento da sua calculadora. Tá bom? Então, normalmente eles vão aí, ó, né,
definir, né, ou solucionar um problema, tá bom? Obviamente o algoritmo é realizado aí através, né, de uma lógica, né? Então não tem pelo que você não usar a lógica para realizar esse algoritmo. E um exemplo simples aí de algoritmo é você preparar um bolo, né? Então você prepara o bolo usando aí o algoritmo. Por que ele tem que ser lógico? Ora, você começa o bolo aí, né? Pela massa, né? Então você tem que fazer a massa, tem que misturar a massa, você vai começar o bolo por aí, né? Você não pega todos aqueles ingredientes e coloca lá na forma e põe passar, né? Então tem uma ordem lógica, né? Tem uma ordem lógica. Essa ordem lógica e como você vai juntar aquilo, como você vai realizar, é um algoritmo, tá bom? Então, fazer um bolo, fazer uma receita, tudo isso é resultado aí, né? Resultado aí para um algoritmo, tá? Então, exemplo aí, né, de um algoritmo que seria uma descrição narrativa. Então, o cara tá descrevendo aí a narrativa para trocar uma lâmpada, né? Então, eu vou trocar uma lâmpada aí. Como é que eu faço aí? Primeiro passo, vou pegar a escada. E depois, vou posicionar essa escada embaixo da lâmpada, né? Que eu vou trocar. Aí eu vou buscar uma lâmpada nova, né? Eu vou subir na escada, retirar a lâmpada queimada, a lâmpada velha. Vou então colocar a lâmpada nova, descer da escada e guardar a escada. Faltou alguma coisa aí nesse algoritmo? O que faltou nesse algoritmo, por exemplo? Vai, fala aí. Fala aí pra mim o que faltou nesse algoritmo. O cinto de segurança. Cinto de segurança, pode ser. Né? O rapaz aí estava acima de 2 metros de altura, né? NR35, cinto de segurança no macabro. Que mais? Fazer o teste, a lâmpada está acendendo, né? Ligar o interruptor. Lógico, fazer um teste nessa lâmpada, né? Aí você faz tudo isso, vai ligar a lâmpada não acende, ué, né? Ah, mesmo nova, ué. Coisa nova também dá problema, né? Coisa nova também dá problema. Entendeu? Então você pode aprimorar mais isso aí. Você pode falar, olha, rosquei a lâmpada, desrosquei a lâmpada, né? Então esse negócio retirar a lâmpada pode ser, ó, rosquei a lâmpada, desrosquei e tal, enfim, né? Vai de como a gente vai tratar aí esse problema, né? Então ele pode ter mais passos, menos, entendeu? Bom, quando a gente fala em fluxograma, né? Então, aqui, fluxograma. Então, no fluxograma, o que acontece? Eu vou pegar essa descrição que a gente falou lá no slide passado e eu vou colocar ele em nível de diagramas, né? Então, o fluxograma nada mais é do que aquele algoritmo colocado em diagramas. E aí eu vou usar alguns bloquinhos aí, né? Um bloquinho que todo programa tem que ter é esse aqui, ó. Aliás, ele tem que ter dois, né? Um para início e um para fim. É justamente para indicar o início e o fim do programa. Diz aí os programadores que todo programa tem que ter início e fim, né? Mas ele mal sabe ele que os microcontroladores, os programas dele normalmente não tem fim, né? Normalmente eles são um loop infinito ali e ele não tem um bloquinho de fim aí. Esse retângulo aí, que é o processamento, né? O retângulo que é o processamento. Aí a gente tem outro carinha aí, né, na sequência, que seria aí a entrada de dados via teclado. Fala, seu Valdo.
Você volta tava testando levantar a mão, né? Então esse cara aí, ó, né, que é uma entrada de dados, normalmente aí via teclado, aí, né? Esse losango aí normalmente é uma tomada de decisão, né? Tipo comparação, enquanto ou faça enquanto, né? Ah, essa última também é uma estrutura de repetição. Saída de dados em tela, né? Saída de dados em tela. O que acontece? Isso aí é bem o pessoal da ciência da computação que gosta de utilizar aí para cada coisa um símbolo diferente, né? Então tem aqui um saída de dados para impressora. Então, se você colocar aí os mais velhos, tem também um outro símbolo para saída de dados saída de dados em fita cassete, fita gravada, tá? Ah, esquenta não, Evaldo, acontece. Então, né, eles vão mudando aí, mas não são todos aí, a gente pode mudar isso também, tá? Então, o importante é que a gente pelo menos alguns, né, sejam mais tranquilos aí. O conector, esse cara é muito interessante. Então, vai que você está fazendo seu fluxograma aqui, né? Aí acabou a folha do seu caderno. O que você faz? Você põe um conector aqui e fala: esse aqui é o conector um, e você continua lá na outra folha, coloca: esse aqui é o conector um, né? E vai dali para frente, né? Obviamente, como esse cara é um fluxograma, você tem que dar uma direção ao fluxo do seu programa, né? Então você tem que indicar para onde seu programa está indo, né? Então, ele está indo nessa direção aqui e tal, tá? Normalmente de cima para baixo, da esquerda para direita, né? Então isso é o mais normal aí, tá? Então tá aqui, ó. Tá aqui um exemplo de diagrama em bloco. Então você nota nitidamente que tem início e que tem fim. Aí, primeiramente, ele coloca, né, que ele pede aqui uns dados, né, é, é, no teclado. Então, você já vai pelo símbolo, que aí pelo teclado você tem que entrar com os valores de A, B e C. Depois ele faz um processamento, né, ele faz um processamento e depois desse processamento, há o quê? Há a saída dos dados aí na tela, né? Então aqui os dados estão saindo na tela. E aí, turma, deu uma olhada, conseguiu observar o que esse cara aí o que esse cara aí tá fazendo aí? Esse diagrama de blocos aí é para realizar o quê? Basta achar arroz de X? Oi? Um calculador. Isso. Bhaskara, né? Ah, Equação de segundo grau, né? Então ele faz o Bhaskara aí, equação de segundo grau. Então esse cara aí já é né, como executar aí uma equação de segundo grau. É isso aí, né? Então, às vezes a gente só vendo o fluxograma, a gente já consegue, né, identificar aí que é que ocorre, né? Bom, beleza. Aqui eu tenho um exemplo, né? A gente tem um hardware, né? É, esse hardware aí são só 3 LEDs aí, né? Então, que estão ligados em RC1, RC2, RC0. E do lado aí um exemplo de fluxograma, né? Então, esse fluxograma, por exemplo, foi feito por um programa, né? Por um programa. E esse fluxograma aí, ele você vê, né? Então a gente tem aqui do lado, por exemplo, ó, um processamento, né? Então ele faz ó, o cálculo, faça que o tri-C seja igual a esse valor. Aí depois ele já dá uma saída, ele manda isso para o porte C,
Então vai fazer aqui, ele desliga os LEDs. Aí, ó, o meu loop, ó, tá entre esse pedaço e esse, ó. Então ele já executa, né, esse loop aí de forma que ele já tem um símbolo diferente daqueles que eu mostrei para vocês, né? E tá no programa. Depois tem uma outra saída aqui de novo, aí um atrasinho aqui que ele faz de uma forma, né, com um símbolozinho aí diferente, aí um atrasinho de 100 milissegundos. Aí depois ele pega aí, manda outro valor para porta C, né? E aí a gente vê, ó, tem até os comentários aqui, né? Acende os LEDs, apaga os LEDs, aqui são comentários, tá? Outro atraso de 100 milissegundos. Então a gente vê que ele faz esse processamento aí, né? E aí ele os símbolos mudaram, né? Então não precisa ficar exatamente como a gente acha que, que deve ser, tá bom? Bom, aqui a gente tem aí, né, também o que a gente chama de pseudocódigo, né? Então, o que é o pseudocódigo? É uma, né, você já fez mais ou menos aquela sua, o seu fluxograma, você pensou no seu algoritmo, né? Então eu posso utilizar aí o tal do português estruturado, né? O português estruturado, ou, né, chamado também aí de Portugal, né? Então ele é uma representação aí um pouquinho mais fácil aí, né, do algoritmo e muito próximo aí do programação mesmo, né? Muito próximo do programa, né? Então, o que ocorre aí basicamente que ele faz, né, uso aí do português para você trabalhar com isso. Então, olha lá, ele já dá primeiro o nome do programa raiz de equação de segundo grau, né, equação 2G. Aí ele define as variáveis, né? Então ele fala que todas as variáveis A, B e C. Depois ele coloca uma variável delta. Aí ele põe uma variável x1 e x2. Ele fala que todas elas vão ser do tipo real, né? A gente vai ver aí daqui a pouco o que é uma variável do tipo real. Aí o início, define o início e o final do programa, onde ele começa e onde ele termina. Lembra que todo programa tem que ter início e fim? Pelo menos aí para o pessoal da programação. Aí ele pede, ó, leia os valores de A, B e C. Aí ele já calcula, né, atribua a delta o valor B ao quadrado menos 4AC. E aí ele já calcula o x1, que vai ser menos b mais raiz quadrada de delta, tudo isso dividido por 2 vezes a, e o x2, que vai ser o quê? Menos b menos raiz quadrada de delta dividido pelo 2a. E aí, por último, ele pede, olha, escreva x1 e x2. Né? Então tá aí o programinha básico aí para calcular a equação de segundo grau. Né? Então isso já em português estruturado ou chamado aí Portugal, né? Então, pessoal de linguagem, de programação, de ciência e computação, etc., eles usam bastante esse Portugal aí para representar, né, os seus algoritmos aí. E aqui a gente já tem, né, uma codificação, né, que já está em linguagem de programação. Aqui já tem o programa já, né? Esse programa está em C, né? Você vê lá, eles include stand.io, né? O stand.io é a entrada e saída standard, né? Então é uma biblioteca de entrada e saída, basicamente para você conversar com o vídeo, conversar com o teclado, né? Então são comandos aí, né? Do tipo printf, né? Que vai colocar alguma coisa na tela, o scanf que vai ler o teclado, né? Então são todas elas estão aí no stdio, no standard IO.
Ó, include mate.h, nós falamos do mate, né, que é uma biblioteca de matemática, então é onde, por exemplo, eu vou ter lá o pol, né, que é para levar o exponenciação, o square root, que é a raiz quadrada, né, então aí tá aí, né. Aí ele, né, na primeira parte, né, int main, já é o seu void main, o programa inicial, né, e aí ele já coloca lá, olha, define, né, as variáveis. Então, o C é uma linguagem que a gente diz uma linguagem estruturada. Então, a linguagem estruturada ela exige uma determinada estrutura. Então, você tem que, por exemplo, definir as suas variáveis antes de usá-la. Então, se você não define a variável antes de usar, vai dar erro, né? Então, você tem que definir essas variáveis, né? Aí ele pede lá, ó, entre as coeficientes da equação, né? Então ele já coloca aqui em A, B e C essas variáveis, né? Aí ele calcula o delta e depois a raiz quadrada de delta, né? Aí ele vai lá e calcula o x1 e o x2 e depois manda imprimir essas duas aí, tá? Vai brincar com esse cara aí, né? Esse cara aí, por exemplo, que está na tela, né? Ó, deixa eu até passar para vocês, né? É um computadorzinho C. Esse cara é um interpretador, né? Ele fala que é compilador C online e tal, mas o pessoal costuma confundir muito, porque, por exemplo, esse cara aqui não te gera, né, um arquivo, né? Então, como ele não te gera um arquivo, ele não é um compilador, né? Mas ele executa o programa, né? Então esse programa aqui ele vai fazer o quê? Vai colocar na tela o Olá Mundo. A gente vem aqui no Run, né? Que já está traduzido para correr, compila o programa, tal, e ele lá colocou lá Hello World. Desculpa aqui que esse Olá Mundo foi traduzido aqui automaticamente pelo meu Google Tradutor, né? Então foi impresso aqui Hello World, né? E aí deu final aqui, ele já saiu fora, né?